Bem-vindos a mais um Pirilampo! E hoje, na nossa série Artes na Escola, a gente vai falar sobre descolonização do ensino de artes. Eu vou te contar como é que você aprendeu a história do mundo. Primeiro você aprendeu sobre a pré-história, África, Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. Daí você aprendeu que a invenção da escrita é o que divide a pré-história da história. Daí você aprendeu sobre as primeiras civilizações sedentárias, Mesopotâmia, Hebreus, Fenícios, Egito. Daí você aprendeu sobre a Grécia, o berço da civilização ocidental. Daí veio Roma, Jesus. Daí você aprendeu sobre o Império Carolíngio e sobre Constantinopla, e a divisão entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente. E isso foi a Antiguidade. Daí você aprendeu sobre as invasões bárbaras, a formação dos feudos. Daí você aprendeu sobre feudalismo e a Idade Média. Daí você aprendeu a divisão entre a Alta Idade Média e Baixa Idade Média, que foi quando começaram as transações comerciais e as cruzadas. Depois você aprendeu sobre Renascimento, as grandes navegações vieram. E no meio disso você aprendeu que o Brasil foi descoberto. Daí veio a Idade Moderna, escravidão no Brasil, Revolução Francesa, Industrial. Daí você aprendeu sobre a partilha da África, as guerras mundiais, imigrantes no Brasil. Daí o comunismo, a Guerra Fria, no Brasil, Vargas, a democracia, a ditadura, a democracia e os dias de hoje. Tcharam! Uau, que bela história! Mas qual é o problema dessa narrativa geográfico-histórica do mundo? Ora, você nunca se perguntou onde é que fica o Oriente nisso? E a história dos povos ameríndios? E a história da África? É que essa narrativa que se convencionou chamar de a história, na verdade é só uma história. Uma dentre as muitas que podem ser contadas. Você já reparou como nessa história os negros só aparecem ou como primitivos na pré-história ou como escravos na Idade Moderna? Você já parou para pensar que o Brasil já tinha sido descoberto muito antes de 1500 pelos povos que os ocidentais chamaram de índios? E que, na verdade, em 1500 ele foi invadido e saqueado? Você já reparou como essa história privilegia a religião cristã e a história do cristianismo? Ou como tudo que vem do Oriente ou dos povos ameríndios ou africanos é visto como exótico, esquisito? E se a história do mundo foi contada pra você assim, eu aposto que a história da arte também não fugiu muito disso. Você já reparou como nos livros tradicionais de história da arte, a arte africana só aparece quando um homem branco, europeu, chamado Pablo Picasso se interessa por ela? O que eu quero dizer com tudo isso? Que a arte, ou a história e o ensino de artes são, em 90% dos casos, contados para nós sempre do ponto de vista do colonizador. Como se a arte branca, europeia e masculina fosse a arte oficial. Como se todo o resto fosse estranho, exótico, influência, mas nunca como se a arte brasileira, por exemplo, fosse filha da arte europeia com algumas influências indígenas e africanas. E não como se ela fosse fruto de uma mistura complexa. Portanto, é nossa responsabilidade descolonizar o ensino das artes. Em 2008, foi promulgada uma lei, a Lei 11.645. O texto da lei diz assim, no artigo 26A: nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. O que essa lei, que foi uma conquista de muitos anos, tenta fazer é, partindo da compreensão de que o Brasil é um país fruto de uma intensa miscigenação, de que 50% da nossa população é negra, e temos uma história horrível do genocídio de negros e índios que ocorre até hoje, inverter a perspectiva do ensino, descolonizando as nossas mentes e os nossos olhares. Mas se eu tive toda uma formação colonizada, como eu vou fazer isso? Existem algumas estratégias. Utilizar livros e filmes de literatura e arte
africana, afro-brasileira e indígena. Tem alguns livros muito legais, eu vou indicar alguns, mas são só alguns exemplos. Tem um que eu gosto muito que chama Música Africana na Sala de Aula. Ele é da Lilian Abreu Sodré, que fez uma espécie de coletânea. O livro vem também com um CD para o professor aprender e as partituras, além de lendas e instrumentos musicais. Tem um livro que eu quero indicar que foi escrito por uma amiga minha, da Sofia Alô, chama Oiá e os Escolhidos. É um livro infanto-juvenil, especialmente para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos, e que fala de forma simples e lúdica de religião, cultura e mitologia africana. A Terra dos Mil Povos, história indígena do Brasil contada por um índio, do Cacauerá Jecupé. E o livro que foi polêmica nos últimos dias, que é o Omo-Obá, Histórias de Princesas, da autora Kilsan de Oliveira. Outra estratégia é pesquisar as raízes africanas e indígenas das manifestações culturais brasileiras, como ao cantar e dançar músicas africanas e indígenas na sala de aula. Você sabia, por exemplo, que o maracatu é uma manifestação cultural brasileira com grande influência dos ritmos que vieram da África Ocidental? Ou que o boi-bumbá, muito famoso no Maranhão, tem origens que remetem às tradições europeia, africana e indígenas, numa grande mistura. Que tal pesquisar essas manifestações, esses ritmos, esses cantos e recriá-los na sala de aula? Outra ideia é produzir releituras de obras africanas e indígenas com os alunos, tanto antigas quanto contemporâneas. Você conhece, por exemplo, as obras do fotógrafo do Mali, Seydou Keita? Que tal, inspirados por ela, pedir para os alunos fotografarem as suas famílias, usando o celular mesmo, unindo o exercício de memória e ancestralidade? Não ensinar a história da arte de um ponto de vista evolutivo, linear. Muitos livros didáticos de história da arte insistem numa visão evolutiva, como se, ao longo do tempo, a história da arte evoluísse, melhorasse, se superasse, como se o que vem depois fosse sempre melhor do que veio antes, o que ajuda a reforçar a ideia de primitivismo dos povos que foram colonizados. Ou ainda linear, como se fosse necessário aprender arte grega para poder aprender sobre arte medieval ou arte moderna para entender arte contemporânea, insistindo naquela boa e velha narrativa histórica que eu falei no começo do vídeo, como se ela fosse a única possível. Por fim, é importante tirar da fala de professores e alunos palavras como primitivo, exótico, estranho, compreendendo a complexidade dos fenômenos culturais e religiosos. Macumbeiro, demônio, chuta que é macumba, denegrir. Esses preconceitos são baseados em visões que separam o normal do anormal. Como se o que é normal fosse branco, cristão, masculino, europeu. Mas ora, não é justamente uma das funções da arte, do professor de arte, do ensino de arte, questionar esses padrões? Então por hoje a gente fica por aqui. Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar ele para o máximo de pessoas possível. Se inscreve no canal e também dá uma curtida na nossa página do Facebook. Um grande beijo pra você e até o nosso próximo vídeo da série Artes na Escola, onde a gente vai falar sobre avaliação em artes. Eu vou, mas eu preciso... Não para, você parou? Toda hora que a gente vai gravar aparece um carro, ou um helicóptero, um avião. Carro do ovo, porque ele é todo refletido na sua lente. Fica o reflexo aqui?